26 meses investindo em fundos imobiliários. Vou mostrar para vocês quanto que eu já recebi ao todo de dividendos, como é que está a minha carteira, quantos ativos que eu tenho, como é que está a minha diversificação, quanto que eu tenho investido em cada fundo imobiliário aí. Então vou mostrar aqui tudo para vocês sobre fundos imobiliários. E lembrando que quando eu comecei a investir em março de 2023, eu comecei a investir para mim receber renda. Então eu queria um investimento que me pagasse renda todo mês. E aí eu fui estudando e vi que fundos imobiliários era possível. E foi onde aí que tudo começou. E aí eu comecei investindo pouco, comecei investindo apenas R$150 no começo. E aí fui evoluindo, fui investindo. E sempre que a gente começa a investir investindo pouco. Porque muitas das vezes a gente não está ganhando muito. Ao longo do tempo que a gente vai investindo, a gente vai evoluindo e a gente vai aumentando o patrimônio e também os dividendos que a gente recebe. Cada mês que eu investia e que eu via dividendos caindo na minha conta, eu via que quanto mais que eu investisse, mais eu recebia renda. Eu falei, caraca, velho, isso aqui realmente é possível. Então, quanto mais eu investir, mais eu vou receber renda. E aí, ó, eu comecei a economizar mais, eu comecei a caçar outras fontes de renda para me estar investindo meu dinheiro. E foi o que eu fui fazendo e faço até hoje. Graças a Deus, hoje, todo o dinheiro que eu recebo, eu tenho uma meta específica de investir uma determinada porcentagem de dinheiro e sempre eu faço da seguinte forma: eu me pago primeiro. A porcentagem do meu salário que eu recebo, que eu tenho que investir, eu me pago primeiro. Se caso as outras despesas minhas faltar, eu tenho que dar um jeito de fazer aquele dinheiro, mas eu tenho que me pagar primeiro. Porque é o seguinte, se a gente não se pagar primeiro, a gente não vai dar prioridade para o nosso investimento. Então, se a gente pega e fala assim, não, vou receber um salário, não vou me pagar primeiro porque eu tenho que pagar tal coisa. Beleza. Se não sobrar dinheiro, depois eu invisto. Pronto. Aí você fica um mês sem investir. Se você ficar um mês sem investir, no outro você não vai investir também, não vai investir e acaba que você não vai investir mais. É importantíssimo a gente se pagar primeiro. E foi o que eu fiz. E graças a Deus hoje eu recebo um dividendo bastante interessante que já daria para me comprar alguma coisinha. Só que todo o dividendo que os fundos imobiliários me pagam, eu reinvisto. E aí cada vez mais que eu vou reinvestindo os dividendos e vou aí investindo também o dinheiro do meu trabalho, mais e mais a minha renda vai aumentando. Então vou mostrar aqui para vocês a minha carteira como é que está. A minha carteira hoje de fundos imobiliários, eu tenho praticamente R$12 mil investidos. E isso é uma meta bastante interessante, porque essa era uma meta que eu tinha para alcançar até dezembro. E graças a Deus consegui alcançar essa meta muito antes do esperado. Em maio, né, estamos aí com R$12 mil investidos praticamente. Agora eu já vou colocar outra meta para me alcançar aí em fundos imobiliários. Por isso que eu falo que é importante a gente definir metas aí ao longo do ano e ir em busca. Se a gente alcançar antes, a gente já coloca outra meta. Como eu coloquei em meta esse ano focar mais em fundos imobiliários e renda fixa, é o que eu vou fazer. Aí provavelmente a partir do ano que vem eu vou começar a focar mais em ações para mim deixar a minha carteira aí mais moderada, né? Então bem mais aí diversificada. Atualmente eu tenho 11 ativos na minha carteira, só que tem 2 ativos aí, na verdade tem 3 que eu tô pensando em vender. Só que como eles pagam dividendo todo mês, eu vou deixando aí na carteira, pensando em fazer uma dessas duas coisas. Ou vender eles, ou então deixar ele na carteira pagando dividendos para mim mesmo, só que eu não vou investir mais. Que são aí o CPTS11, o JSRE11 e o BRCR11. Então o CPTS11 ele era um fundo de papel. Hoje ele é um fundo assim que agora ele tem mais fundos imobiliários na sua carteira do que CRIs, né? Ele tem a porcentagem mais ou menos 60% só em fundos imobiliários na sua carteira e 40% em CRIs. E o JSRE11 e o BRCR11 são fundos aí de escritórios que estão passando por uma crise e até hoje não se recuperaram. Mas por enquanto eu vou manter eles na minha carteira. Se for contar aqui com variação, a minha carteira está negativa. Não tem ativos aqui que desvalorizados aqui 3%, 6%. Só que se for contar a rentabilidade de todos os dividendos que eu já recebi, eu estou com a rentabilidade aí, ó, num positivo. Então, para vocês verem, MXRF11 rentabilidade de 20%, VISC11 4%, TRX 7%, XPML11 37%, XPLG11 29%, KNCR11
BR11 9%, VGHF11 15%, CPTS11 3%, BTL11 14%, JSRE11 9% e o BRCR11 com a variação aí de um pouco mais de 1%. Esses são os 11 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e eu vou mostrar aqui para vocês como é que está a minha diversificação neles. Por isso que eu falo que é importante a gente ter uma diversificação em cada setor de investimento que a gente investe. Eu tenho aí 55% dos meus investimentos em fundo de tijolo. Então eu quero dar aumentado nisso aí, deixar pelo menos 60% e 40% em fundo de papel. Então atualmente eu tenho 55% em fundo aí de tijolo, R$ 6.567, e tenho aí 40% aí em fundos aí de papel, né? Esses 4% aí é o fundo que eu tenho aí de agronegócio, né? Olhem só para vocês verem aqui como é que está a minha diversificação em questão aí de segmento. Eu tenho 43% em fundo híbrido, tenho aí 23% em fundo de shoppings, 16% em títulos e valores imobiliários, que são aí os fundos aí de papel, né, que investem em dívidas, e tem um pouquinho também aí em galpões, indústria, logística, né, 10%, e os outros que são aí de agronegócio. A fatiazinha de pizza, então eu gosto sempre de deixar todos os fundos aí basicamente com o mesmo valor investido, só que só por conta que tem alguns FIIs aqui que começou a aumentar, está com o seu PVP acima, eu não vou comprar no momento, igual o KNCR11 mesmo. Eu não quero comprar agora porque ele está um pouquinho acima do valor que ele vale. E os outros aqui que eu falei, os outros 3, né? É que eu falei que talvez eu possa vender, mas eu não vou investir por agora. Então, basicamente os FIIs que eu estou investindo atualmente é só esse, MXRF11, VISC11, TRXF11, XPML11, XPLG11, KNCR11 e o VGHF11. E o BTL11 também, de vez em quando eu invisto. E de resto, esses outros 3 eu vou manter pelo menos na carteira. Essa é toda a minha carteira de investimentos em fundos imobiliários e vou mostrar aqui para vocês quanto que eu já recebi ao todo de dividendos apenas de FIIs. Em 2023 eu recebi um total aí de fundos imobiliários de R$ 189. Em 2024 eu recebi um total de R$ 799. E até agora, em 2025, eu já recebi um total de R$ 498. Somando todos esses 3 anos, quase 3 anos, né, que eu estou investindo, eu já recebi um total aí de R$ 1.487,57 apenas de fundos imobiliários. Graças a Deus já recebi um valor interessante em FIIs. Deus quiser, até dezembro eu quero chegar na marca aí de R$2.000 recebidos de dividendos de fundos imobiliários. Então a gente vai em busca dessa meta aí. Então me falem nos comentários quantos fundos imobiliários vocês têm na carteira e quantos vocês já receberam o todo de dividendos. Então valeu aí.